Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: o Deus que sempre livra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 68, vou ler versículo 19, depois o versículo 20. Dizem assim: Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. 15 de abril de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todas, a minha família, a minha vida. Como eu li aqui na tua palavra, que tu és o Deus que somente a ti pertencem os livramentos da morte, e nós te agradecemos pelos grandes livramentos que o Senhor tem concedido a todos nós, a minha família, a tua igreja, o teu povo, aos nossos ouvintes. Permanece conosco, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Dá-nos um dia de vitória. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero até ser bem rápido aqui na palavra do dia, onde eu falo como tema sobre o Deus que sempre livra. E a gente vive em uma atmosfera tanto física como espiritual, cheia de desafios, de armadilhas, de perigos, de abismos, de afrontas, de inimigos, de traiçoeiros. Enfim, a gente vive em uma situação em que precisamos e dependemos sempre da proteção de Deus, principalmente em um mundo tão agitado, né? Tão louco, tão violento. E quando eu falo do mundo, logo a gente vem na nossa mente assim, vem aquela situação do mundo material, as coisas visíveis, os livramentos que Deus nos dá de forma que a gente vê. Mas eu quero te falar, e eu sei que você e a senhora sabem, e o senhor também, de que, de igual modo que existe esse mundo físico que a gente conhece, né? O território onde você, a senhora, o senhor e eu também habitamos, né? Aquilo que a gente chama de logradouro, né? A rua, a avenida, o bairro, o estado, a cidade, o estado, né? O país. Além disso que a gente conhece, que a gente vê, existe também um mundo espiritual. E esse é tão real, tão verdadeiramente convincente a sua existência, quanto ao mundo material. E nesse mundo espiritual, há uma peleja, há uma luta, há uma guerra entre o bem e o mal, querendo sempre investir contra nós, seres humanos. Nós que fomos eleitos por Deus como imagem sua na criação e semelhança dele. Então, se não fosse Deus nos acompanhando, se não fosse Deus com os seus olhos sempre atentos, diuturnamente, que Deus não dorme, é como disse já o salmista em outra ocasião,
os nossos inimigos, e tratando-se aqui de inimigos espirituais, já teriam nos engolidos vivos. Eu tenho certeza que você, a senhora e o senhor, tem presenciado, visto as mãos de Deus de livramento sobre a sua vida. Mas existem tantos livramentos que a gente não percebe. É o tempo todo. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor para isso. E às vezes são perigos tão grandes que Deus nem permite que a gente tome conhecimento, mas Ele nos livra. É o Deus que sempre livra. O salmista aqui está louvando a esse Deus, dizendo que seja bendito ao Senhor, ou o nosso Senhor, que de dia em dia, diz ele, nos carrega de benefícios. É todo dia que o Senhor está nos beneficiando com as suas mãos de misericórdias, nos dando livramentos, nos livrando do mal, nos livrando da morte. Ele diz, o Deus que é a nossa salvação. Aí, para concluir, como eu disse que seria breve hoje, diz aqui o versículo 20, o nosso Deus é o Deus da salvação, tanto espiritual, né? A salvação de nossas almas, como também da salvação, livramento da nossa vida física também. Aí ele diz, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Ontem, o Senhor me deu e te deu um livramento da morte. Hoje, pode ter certeza, durante o dia o Senhor vai estar te livrando e me livrando da morte. Durante a madrugada, à noite, enquanto você, a senhora, o Senhor, nós dormíamos, o Senhor estava nos livrando da morte. Porque, como eu disse no início, é todo momento somente afrontas, tanto físicas como espirituais, mas Deus é aquele que nos dá o livramento, como diz o salmista, da morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Então, gente, que possamos louvar e engrandecer esse Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Saiba, o Deus que sempre livra estará sempre ao teu lado, ao lado da tua família. E ai de nós, ai de mim, se Deus não estivesse comigo nas horas principalmente de grandes perigos. Obrigado, Papai do Céu, pelos grandes livramentos. Ótimo dia a todos, servos de Deus. Jessé.